E aí, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre pessoas que se irritam, se incomodam por qualquer coisa. E esse pessoas pode ser que seja você. Então, fica aqui, preste atenção. Quando eu digo se irritam, não só no sentido de esbravejar, gritar, arrumar confusão, externalizar mesmo a raiva. Isso também. Mas existem outras pessoas que, por mais que não coloquem para fora, ainda assim existe algo que incomoda ela internamente. Qualquer coisinha tira ela do eixo. Ela é muito sensível a qualquer coisa que contraria a sua ideia. E aí vamos lá. Como sempre, vou trazer histórias para contextualizar aquilo que eu quero conversar com vocês, que está dentro da minha cachola, e não só na minha cachola, sempre no meu caderninho. Mas vamos que vamos. Essa semana, uma pessoa conhecida me mandou uma mensagem, um áudio, me falando, né, que ela fez o aniversário da filha e deixou para chamar a patroa dela muito em cima da hora, e aparentemente a patroa não gostou. Isso tudo que eu vou falar é a cabeça da pessoa que estava me contando. Eu não sei se é a verdade. Pode ser que seja mesmo, porque existe gente imatura em tudo quanto é lugar desse mundo. Mas estamos falando de uma patroa, né? De uma. Pô, eu não consigo lembrar outro nome a não ser patroa. Ela é chefe, sei lá, enfim. Vocês entenderam, né? Estamos falando de uma pessoa adulta, ok? E que essa pessoa é sistemática, a patroa dela é sistemática, e desde então que ela não gostou de aparentemente ter sido chamada em cima da hora, como se deixasse por último. E desde então ela começou a jogar ideia. Quando essa pessoa que me contou no áudio chega no ambiente, a patroa conversa algumas coisas com outras pessoas que estão no ambiente no intuito de cutucar, de alfinetar. E aí essa pessoa que me mandou o áudio disse que não estava gostando e que estava pensando até em sair do emprego e que não gosta de conviver com gente assim e que não sei o quê. E eu ouvindo tudo isso e conhecendo outras histórias da pessoa, eu conversei com ela o seguinte, falei: "Olha bem, eu acho que você é muito intolerante. Eu acho que você tá com baixa tolerância a qualquer coisa que te contraria. Então, assim, eu preciso dizer uma coisa pra vocês. A patroa está correta? Não. Se ela é sistemática, se ela arruma confusão por causa de um convite de um aniversário que chegou, mas que ela acha que chegou em cima da hora, que deveria ter chamado antes e que não sei o quê, ela é imatura, né? Venhamos e convenhamos. Mas a questão aqui não é a patroa, porque nós não temos a responsabilidade sobre aquilo que o outro faz. Agora a gente precisa tentar entender o porquê que certas coisas nos afetam tanto. E ouvindo o áudio dessa minha conhecida, eu fiquei pensando, gente, mas parece que isso tá afetando tanto ela e é um comportamento da outra pessoa tão imaturo que tipo assim, eu olho para essa situação e eu penso, ah, beleza, meu Deus, como você é imatura, eu não vou perder o meu tempo com você. Eu disse até pra ela, com gente sistemática, sabe o que tu faz? Tu desliga o sistema, entendeu? Você não fica alimentando o sistema, tu desliga o sistema. E aquilo parecia que estava incomodando demais ela. Inclusive, ela me citou, me pontuou uma coisa bem importante. Ela disse assim pra mim: parece uma coisa, todo lugar que eu vou, tudo que eu vou fazer, parece que sempre tem alguma picuinha, alguma coisa que acontece, alguma coisa que me incomoda, alguma. E aí já me acendeu o outro alerta. Porque presta só atenção, inclusive eu anotei isso aqui. Situações se repetindo indicam que o problema pode não estar no mundo, mas em você. Eu já falei isso aqui em outros vídeos. Quando você começa a tua vida começa a apresentar problemas com uma certa semelhança, é sinal de que ela tá tentando te ensinar alguma coisa que tu não aprendeu nas lições anteriores. Então fica de olho. Ela te identificou como um bom aprendiz, ok? Essa pessoa tem um potencial de aprendizado, porque ela não perde nem tempo com gente que não vai aprender nunca. Ela identificou um potencial de aprendizado e ela fica colocando situações na sua vida para que você perceba que talvez o problema não esteja no mundo, não esteja nas pessoas, mas esteja em você. E, inclusive, eu conversei com essa minha conhecida isso também. Eu falei, olha, você me parece muito intolerante a ideias contrárias, a estar em um ambiente que alguém age de uma forma que você acha que não deveria agir.
Quando alguém tira uma conclusão sobre você que você acha que não deveria tirar, você é intolerante. E você também precisa entender que se isso está se repetindo na sua vida, pode ser que não sejam as pessoas que são chatas demais, mas sim que você está com baixa tolerância àquilo que vai contra as suas ideias. Enfim, daí eu preciso trazer uma outra história que é comigo e, obviamente, é o oposto, tem semelhanças, mas é o oposto dessa minha conhecida. Porque essa minha conhecida, ela veio falar comigo. Mas pra patroa dela, ela não falou nada. Ela não esbravejou, ela não gritou, ela não arrumou confusão. Mas essa história de agora é comigo. E eu arrumei confusão. Então, veja bem. Quando eu tinha uns 17 anos, eu tava numa aula e o professor começou a falar várias coisas que iam contra a minha crença. Tipo assim, mas é muito contra. E eu comecei a ficar irritada, aquilo começou a mexer comigo internamente. A tal ponto, gente, que cada palavra que saía da boca daquele cara, inclusive, ele falou várias besteiras. E depois, hoje, refletindo com a cabeça mais fria, eu percebo que ele falou coisas que eu concordo. Mas como ele tinha falado várias besteiras no início, tudo que ele falava entrava dentro de mim assim como se tivesse me machucando mesmo, sabe? E eu fui ficando, aquilo foi me dando uma agonia, uma desordem interna, me tirando do eixo de uma tal forma, que quando acabou aquela aula, eu saí de lá, eu fui para a sala do diretor e eu comecei a falar pro diretor. Foi eu e uma amiga, inclusive, se ela estiver por algum acaso assistindo esse vídeo em algum momento da vida dela, ela vai saber que ela estava comigo, porque ela também era, ai, raivosinha. E aí eu comecei a falar pra ele, porque esse professor disse isso, isso e isso, e, cara, isso não deveria ser dito aqui nesse lugar, e que isso vai contra as nossas crenças, e que não sei o que, e ele tá muito errado, e, falei demais. E aí, o diretor olhou pra mim e falou assim, olha, eu até que concordo com você de que as ideias dele não são tão legais nesse aspecto, eu compartilho com você desse mesmo pensamento. Mas tem uma coisa muito mais importante aqui que eu preciso te falar. Ele olhou dentro da minha cara, gente. E ele só falou assim: você é muito intolerante e precisa aprender a lidar com isso. Eu saí dali revoltada, obviamente. Eu saí revoltada da sala de aula, eu saí revoltada da diretoria. Mas foi a melhor coisa que ele poderia fazer pra mim desde então. Desde então. Eu refleti e percebi, de fato, eu sou uma pessoa intolerante. E a intolerância, gente, ela é nada mais, nada menos do que uma fraqueza da alma. Ela é uma fraqueza das suas emoções disfarçadas de personalidade forte. Então eu, uma menina aos 17 anos, com uma baita personalidade, ouvindo algo que ia contra as minhas crenças e minhas ideias, e eu queria ser validada, então quando eu ouvi aquilo ali, eu simplesmente achei que o mundo tinha que girar ao meu redor, em torno do meu umbigo, e eu fui lá e tive uma baita de uma atitude infantil, porque eu não consegui tolerar uma ideia diferente da minha. Parecia uma personalidade forte, mas nada mais é do que uma fraqueza emocional, uma imaturidade, uma infantilidade. E aí você vê duas situações, uma dessa minha conhecida que ela não colocou pra fora, mas o negócio tá mexendo com ela, tá tirando ela do eixo, tá fazendo ela pensar em sair do trabalho por causa de uma pessoa que também é infantil, mas que tipo assim, ó, pensa comigo. O que ela tem que fazer ali, tá? É trabalhar, né? Ela tá ali sendo paga para trabalhar. Não é para se relacionar muito bem com a patroa, com a chefe dela. Não é nada disso. Ela tem que fazer o trabalho dela. Não é isso que tem que ser feito? Se ela deu azar de ter alguém que, nossa, fica jogando ideiazinha e tal, e pelo que eu percebi, gente, não é nada grave, assim, um negócio horrendo, nossa, meu Deus, ela tá me humilhando, ela tá... Não, nada, era coisinhas, assim, que na cabeça dela ela acha que pode ser pra ela. Pode ser que nem seja. Então, assim, tu percebe esse primeiro exemplo em que
a pessoa está desordenada internamente, ela é intolerante, ela não consegue lidar com situações onde coloca ela em desconforto, onde coloca ela em confronto. Ela, inclusive, falou: eu gosto de trabalhar, ficar quieta, não gosto de ter nada disso. Ou seja, ela quer um ambiente confortável. É isso. Ela não consegue lidar, mas ela também não coloca pra fora, ela também não arruma confusão, arruma gritaria. Mas isso não anula em nada de que é uma pessoa intolerante. E tem o meu exemplo, que naquele momento da minha vida, uma pessoa intolerante e ainda por cima que fazia escândalo e arrumava confusão. E aí eu quero falar uma coisa com vocês. Quando pessoas agem de um jeito diferente do que você faria, pensam diferente, tiram conclusões sobre você que você não concorda, ou seja, sempre que você é contrariado, se isso te inflama, mesmo que internamente, ou seja, não necessariamente você tem que colocar para fora como eu coloquei. Então, se isso te inflama, mesmo que internamente, você é intolerante. Você não precisa concordar com tudo, ou seja, você não precisa ser uma pessoa que é sempre quietinha na sua. Eu ia usar a palavra passiva, mas eu acho que é essa palavra mesmo, né? Não tenho certeza, mas eu acho que sim. É uma pessoa passiva, uma pessoa que é omissa. Não, não é sobre isso que eu tô falando que você tem que ser. Não é para esse lado que você tem que ir. A questão é que você tem que ouvir as coisas que vão contra as suas ideias, aquilo que te coloca em um certo desconforto, e isso não pode te tirar do eixo. Isso não pode mexer com a sua vida. Isso não pode te desestabilizar emocionalmente. Isso não pode te fazer ter uma atitude infantil. Isso não pode te fazer ter uma atitude impulsiva de, por exemplo, sair do trabalho. Uma atitude infantilizada de sair para a sala do diretor e ficar tentando pagar na mesma moeda, no sentido de, se ele, o professor, falou esse bando de besteira aqui, ele também vai ter que pagar, porque eu vou lá e vou falar pro diretor que ele fez isso, isso, isso. Que infantilidade! Entendeu? Eu tô falando de mim mesmo, foi eu que fiz isso, mas que infantilidade, gente! Isso não é normal, ficar sendo cutucado o tempo inteiro, sensívelzinho o tempo inteiro. Pelo amor de Deus! E isso não é sobre o outro. Isso não é sobre o outro. Isso é sobre você. Quem sofre é você. Por ser impulsivo, por não conseguir governar as suas emoções, o que você sente. É você que sofre. Quando bota pra fora, esbraveja, que passa vergonha, que todo mundo vê que você é um infantil, ou quando não coloca pra fora, fica interno, fica ali dentro de você, mas aquilo fica te corroendo. Então não é sobre o outro, é sobre você. É sobre aprender a governar as suas emoções. E não deixar que elas simplesmente tomem conta da sua vida quando algo te contraria. Então vamos lá. Então, se isso te inflama, mesmo que internamente, você é intolerante. Você não precisa concordar com tudo, mas não pode se desorganizar emocionalmente por conta de ideias contrárias. Ou seja, se ideias contrárias te tira do eixo, te inflama, te desorganiza, significa que você se acha o dono da razão e acha que o mundo tem sempre que validar as suas crenças. Isso é uma ingenuidade. Isso é de uma completa ingenuidade de uma criança. Isso é uma infantilidade. Inclusive, eu quero trazer o exemplo aqui, deixa eu ver, 13 minutos. Eu vou tentar falar mais rápido. Quero trazer o exemplo aqui do que aconteceu essa semana. Eu acho que foi essa semana porque eu sou desatualizada das coisas, gente, me desculpem. Da história lá da mãe que fez a filha tomar vários sucos, aquele suco capo. Ela comprou um monte, fez a criança tomar até passar mal. E filmou, e fez ela passar vergonha mesmo. Porque a menina, quando estava na casa da tia, viu o suco na geladeira e disse que era o sonho dela, que na casa dela não tinha. Sendo que, segundo a mãe, ela já tinha comprado e a menina não toma. E aí, essa mãe teve essa atitude de comprar vários sucos, de obrigar ela a tomar até passar mal. E, gente, não quero entrar no âmbito da educação de criança. Mas vi várias pessoas falando, isso é mãe raiz, e não sei o quê, e não sei o que lá. Será? Será? Será que ela entende essa questão
que essa menina fez, que é uma coisa completamente normal de criança. Que criança nunca foi na casa dos outros e ficou com vontade de comer o que tinha na casa dos outros, porque parece na casa dos outros é mais gostoso. Toda criança já fez essa vergonha. Mas será que essa mãe tá tão preocupada com esse buraco absurdo que é uma criança falar um negócio desse? Será que essa mãe está preocupada com esse buraco absurdo na educação da criança, que é ela falar um negócio desse na casa de uma tia, de que era o sonho da vida dela tomar aquele suco? Ou essa mãe teve o ego ferido e ela pensou, você me fez passar vergonha, falando para as pessoas que aqui em casa não tem. Então, se você me fez passar vergonha, eu vou te fazer passar mais vergonha ainda. Agora você vai ter que tomar todos esses sucos até vomitar, até passar mal, até ficar chorando. E eu vou gravar tudo isso e te expor na internet. Olhando esse cenário, você me diz, o que é isso senão uma intolerância? Senão alguém que teve o egozinho ferido por uma criança. Por uma criança. Pra você ver o tamanho, nível de infantilidade que é uma pessoa intolerante, uma pessoa sensível. Então a criança falou isso, ela se sentiu tão atingida, tão envergonhada, que ela fez questão de fazer a própria filha passar uma baita de uma vergonha, pagando com a mesma moeda, esperando que a criança absorva esse aprendizado como um adulto, fazendo as conexões neurais necessárias para entender que a mãe estava fazendo aquilo ali para dar esse tipo de lição de moral nela. Isso é um pensamento de um adulto. Uma criança não entende dessa forma. Só que não importa, para ela não importa, porque ela ficou cega pela sensação de vergonha que ela passou. O ego dela foi ferido, desestabilizou ela, tirou ela do eixo. Então, quando uma criança faz um comentário desse tipo de lá em casa não tem, é meu sonho tomar um suquinho desse daí. Um adulto, numa posição de adulto, vai olhar e falar, meu Deus do céu, crianças, né? Crianças sendo crianças. Sempre contrariando os pais, né? É a idade deles mesmo, eles gostam de afrontar, de contrariar. Então, o adulto, com uma mentalidade mais madura, ele olha para essa situação e fala, ok, crianças. Depois eu converso com ela, né? Agora, um adulto imaturo pensa, eu vou fazer ela passar vergonha. Só que a criança, ela não vai entender com a mente madura, porque ela é uma criança. Ela é uma criança, então essa situação vai fazer ela única e exclusivamente não aprender a lição, mas passar vergonha. Passar vergonha. Então, de fato, a situação em que o adulto, a mãe, não deveria ter passado vergonha porque ela é uma adulta, ela passou. E a situação em que ela acha que ela vai ensinar uma lição, na verdade, ela está envergonhando aquela criança. Então, eu quis trazer esse assunto justamente para vocês entenderem como que a gente fica num nível de sensibilidade tão grande que até uma criança, uma atitude de uma criança, vocês entendem isso? Desestabiliza alguém. E eu acho que a maternidade é excelente para isso. E eu acho que quando eu tiver filhos, eu não tenho filhos. Quando eu tiver filhos, eu acho que eu vou ser muito desafiada a isso. Eu acho sim que a maternidade é excelente para te desenvolver, porque crianças são desafiadoras e ela cutuca exatamente os seus defeitos. Então, se tu é uma pessoa intolerante e tem um filho, você começa, se você for atenta, você vai perceber o quanto você tem esses momentos, essas atitudes impulsivas, o quanto coisas bobas do seu dia a dia te tira do eixo. Entende? E, gente, isso é muito, muito complicado. E eu quero ler, inclusive, uma frase que eu anotei aqui pra vocês. Se você precisa que o mundo seja sempre gentil, previsível, educado, bondoso, justo, honesto, você ainda não está pronto para ele. Eu sei que é difícil ouvir certas coisas, assim como foi difícil lá atrás para mim ouvir que eu era uma pessoa intolerante e eu achei que eu entraria naquela sala daquele diretor e ele ia validar
aquilo que eu estava falando, e ele ia me abraçar, e ele ia entender e culpar também o cara, afinal as minhas crenças estavam certas, e não sei o que, essa sensaçãozinha de que tudo gira em torno do seu umbigo e que as coisas têm que sair exatamente como você espera, que todo mundo tem que pensar como você pensa. E na verdade eu recebi uma palavra me dizendo que você precisa melhorar. Ele pode estar até errado, seu professor pode estar até errado, mas é você que precisa melhorar. Você precisa ouvir certas coisas difíceis e contrárias e não se desestabilizar emocionalmente por conta disso. Porque o mundo, ele não vai ser sempre gentil, previsível, educado, bonzinho, justo, honesto com você. Porque a vida não funciona assim. O mundo não vai ser sempre assim com você. E se você espera isso, você não está pronta para o mundo. Foi basicamente isso que aquele diretor queria me ensinar naquele dia, há anos atrás. Você precisa aprender a lidar com isso. Porque isso vai acontecer muitas vezes. E é exatamente com essa minha conhecida. É o que eu quis passar para ela. Foi o seguinte: sua patroa pode ser sensívelzinha, pode ser sistemática, pode ser uma infantil. Pode ser que ela seja. Mas você não pode se desorganizar por isso. Você não pode ficar sofrendo internamente por conta disso. Você não pode ter atitudes infantis e impulsivas de a ponto de talvez querer sair do trabalho por conta disso. Porque nunca será perfeito, gente. Então tu tem. Eu tenho falado muito sobre isso aqui nesse canal e vocês sabem disso. Inclusive quem tá me acompanhando aí há mais tempo, deixem seu comentário, deixem seu like. É muito importante para esse canal, tá bom? Eu gosto muito quando vocês comentam aqui embaixo e trazem ganchos de outros vídeos, sinal que vocês estão engajando com os outros vídeos também. Então é muito importante pro canal, faça isso. E eu tenho falado muito que o que você precisa na vida? Mortificação da tua carne, desconforto. Entendeu? Essa almazinha mimada, esse negóciozinho, gente, tudo isso que eu falo aqui não é lição de moral, não. Porque é pra mim mesmo. E vocês sabem disso, porque eu comento aqui, inclusive trago exemplos meus, como eu trouxe hoje também. E em todos os outros vídeos eu faço isso. Justamente pra vocês entenderem que é um processo de evolução. E eu tô no mesmo barco, crescendo junto com vocês. Eu tento sempre trazer esses aprendizados também, pra servir de alguma forma para outras pessoas. Porque a gente precisa de desconforto, saber lidar com o desconforto, sem surtar, sem ficar de mimimi, sem ficar de chororô, sem ficar querendo tomar atitudes que não são sábias, sem reflexão, entendeu? Porque ficou chateadinho, porque alguém não fez algo do jeito que você acha que deveria fazer. Ok? E aí, vamos lá. Pra encerrar aqui, bem rapidinho, eu vou só ler pra vocês. Eu tenho tentado trazer vícios e virtudes, né? Então, com relação a essa coisa da... Toda hora eu esqueço o nome da palavra, gente. Da intolerância. Com relação a essa coisa da intolerância, de ficar sempre irritado, de ser muito sensível às coisas. Com relação a esse tipo de vício, que virtude pode resolver esse problema? Então, o vício é a vaidade e a soberba, porque a pessoa acha que ela é o centro de tudo e que as suas ideias são as corretas e têm de ser validadas. Então, normalmente, pessoas intolerantes, elas são pessoas vaidosas e soberbas, que acham que tudo precisa girar em torno dela, que ela sempre precisa ser validada, o ego tem que estar sempre inflado, ninguém pode atingir o seu ego, tudo tem que ser perfeitamente como ela acha que tem que ser. E como vencer isso? Com a virtude da humildade e paciência. Então você precisa desenvolver essa virtude. Eu tenho outros vídeos aqui no canal onde eu falo mais sobre como desenvolver virtudes, mas a virtude que você precisa desenvolver é humildade e paciência. Se colocar na posição de aprendiz e ser paciente para manter as emoções governadas e administrar as situações difíceis. Então, humildade para entender que não, você não é o centro do universo, não, você não é o dono da razão, não, você não está com a verdade o tempo inteiro, você também erra. E paciência para administrar e governar quando alguém entra em embate com você, quando alguém discorda de algo
de alguma ideia sua, ou quando alguém tira alguma conclusão sobre você que não tá certa, ou quando você é realmente exposto a situações onde as pessoas não estão sendo justas, quando as pessoas não estão sendo educadas, não estão sendo honestas com você, porque isso acontece na vida. Então, quando isso acontece, você precisa ter a virtude da paciência para administrar essa situação, sem perder o eixo, ok? E isso, novamente, pra gente encerrar o vídeo, é importante pra você. Você vai se sentir melhor com isso, tá bom? Então, reflitam sobre. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau!